Depois da demissão do técnico Eduardo Cudê, no dia de hoje aconteceram muitos bastidores já no Internacional. E no vídeo de hoje eu quero te externar algumas coisas que eu escutei, te trazer mais alguns bastidores sobre quem será o próximo treinador do Internacional, pensando no jogo contra o Rosário Central, porque contra o Juventude no próximo sábado, o Inter irá de Pablo Fernandes, técnico do time sub-20 do Colorado. Mas, só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui sobre o Internacional, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever aqui no canal se tu ainda não é inscrito e também ativar o sininho de notificações. E óbvio, eu vou te fazer essa pergunta nos comentários porque ela é muito importante. Você, quem que tu escolheria como novo treinador do Internacional? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber a tua opinião, tá bom? E também quero te falar que no primeiro link aqui na descrição tu pode te tornar membro desse canal. Te tornando membro desse canal, tu tem uma série de benefícios aqui no canal, como por exemplo informações exclusivas, entra dentro do grupo de WhatsApp aqui do canal e óbvio, tu ajuda esse canal que é 100% identificado a continuar trazendo mais informações sobre o Inter, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações do Internacional. O Inter que treinou hoje à tarde, atividade fechada dentro do CT da Morada dos Quero-Queros, e quem foi o treinador do Internacional, né? Quem comandou a atividade do Inter foi Pablo Fernandes, técnico da equipe sub-20 do Internacional, que chegou no começo dessa temporada. O Pablo tem 49 anos, por mais que pareça o nome, ele é brasileiro, antes que alguém pergunte, e além disso, nessa temporada dentro da equipe sub-20, ele não faz uma boa temporada. É um cara que em 9 jogos no sub-20 tem 2 vitórias, o Inter é o lanterna do Campeonato Brasileiro sub-20, mas vale ressaltar também que o Inter tem o time mais jovem de todo o Brasileirão sub-20. O Inter é o time que mais tem jogadores, por exemplo, da geração 2007. O que é a geração 2007? Atletas que vão completar 17 anos ainda nesse ano. Inclusive atletas ainda com 16 anos de idade. A base do time titular do Inter Sub-20 é de jogadores de 16, 17 anos. 3 anos abaixo da categoria. Isso obviamente é um dos motivos que fazem hoje o Internacional não ter, né, esse aproveitamento tão grande, porque é um time muito jovem, é um time que na sua grande maioria poderia, por exemplo, estar jogando o Brasileirão Sub-17. Esse é um dos motivos só para que acaba, querendo ou não, maquiando, entre aspas, esse resultado negativo que o Inter tem hoje dentro do Sub-20. Mas o Pablo Fernandes é um cara que já tem bastante experiência, tem licença já da CBF, tem licença inclusive da Federação Argentina, fez cursos inclusive na Argentina, já passou por diversos clubes no Brasil. Óbvio, vai ser a primeira experiência profissional dele, ele que vai ser o treinador do Inter contra a equipe do Juventude. Isso já está 100% confirmado, tá? Até porque, né, o Inter procura um novo treinador, mas pensando pro jogo contra a equipe do Rosário Central na próxima terça-feira lá na Argentina, no Gigante de Arroito, tá bom? Outro bastidor que eu quero te trazer ainda sobre Eduardo Cudê e de quando ele estava no Internacional. Óbvio que a partir da demissão do técnico Eduardo Cudê, a gente consegue saber algumas situações do Internacional, que coisas que não vazavam ainda, até porque ele ainda era o treinador do Inter. Mas a partir do momento da saída dele, a gente consegue, né, ter alguns bastidores novos sobre essa situação. E no dia de hoje eu estava colhendo algumas informações e me chegou um bastidor, inclusive, de um jogador do Internacional, perguntando, inclusive, se ele gostava do técnico Eduardo Cudê, se era um cara que, por exemplo, era favorável, o vestiário do Inter era favorável a ele, e ele me disse que não, que muitos jogadores não perdoaram ele, por exemplo, desde a Libertadores. Desde que o Inter foi eliminado da Libertadores, não perdoaram ele. Eu até poderia citar um jogador aqui que exemplificaria exatamente essa informação que eu diria, mas por óbvio eu não posso dizer. Mas se tu for pensar um pouquinho, é só tu pensar, por exemplo, no jogador que ficou de fora dessa semifinal e era titular, por exemplo. Acho que eu já dei quase, né, quem é o jogador. Mas isso é só para externar que existiam atletas que não estavam favoráveis com o técnico Eduardo Cudê. Além disso, um outro bastidor. O Cudê brigou com alguns jogadores, brigou não, mas teve uma discussão muito forte com alguns jogadores do Internacional e com algumas lideranças, e eu posso citar o nome, Gabriel Mercado, foi um jogador que o técnico Eduardo Cudê teve uma discussão nas últimas semanas. Alan Patrick também foi um jogador que ele teve algumas divergências, e o Thiago Maia. E inclusive o Thiago Maia, que não vem sendo relacionado nos últimos jogos. A gente sabe, segundo a assessoria do Internacional, ele tá com edema na coxa.
mas ele também andou tendo alguns problemas com o técnico Eduardo Cudê. O fato é, o Cudê realmente tinha perdido o vestiário do Internacional, assim como eu já tinha te trazido no vídeo de ontem. Mas falando agora e projetando o futuro, alguns bastidores que a gente já sabe sobre quem será o próximo treinador do Inter. O primeiro nome procurado, esse todo mundo já sabe, Roger Machado. Foi o primeiro nome procurado pelo Inter. E o Inter ficou sabendo que nesse momento o Roger vai esperar o jogo de sábado. Tá? O Roger não vai assumir o Inter antes de sábado. Muitos pensaram, bom, agora o Inter contrata o Roger, o Juventude vai ficar sem treinador, a gente vai se dar super bem. Não, isso não vai acontecer, tá bom? O Roger vai ser o treinador do Juventude para sábado. E a partir disso, depois de que passar sábado, né, o Juventude passando ou não, aí sim ele aceita responder o Internacional. Ou seja, não é uma negativa. Ele só disse que por respeito e por ética, ele quer esperar esse jogo de sábado, até porque não seria ético ele fazer isso com o Juventude. Tá completamente certo nessa situação. Mas não é o único nome que o Inter tem na mira. O segundo nome, já tinha te trazido esse bastidor também, André Jardine. Um nome que também é bem avaliado pelo Internacional. Mas o André Jardine acabou de renovar com a América do México até 2027, ou seja, mais 3 anos de contrato com a América do México. Tá ganhando $700 mil por mês, não vai sair de lá tão cedo, tá? Então podem descartar o nome do André Jardine, por mais que inclusive seja um nome muito identificado com o Internacional. Terceiro nome. É um nome, inclusive, bem avaliado pelo CAPA, que é o Centro de Análise e Prospecção de Atletas do Inter, mas que também, né, recolhe arquivos de treinadores. E o Paulo Pesolano, que estava no Real Valladolid, que subiu, inclusive, para a primeira divisão da Espanha com o Paulo Pesolano, e a partir do momento do acesso, ele pediu demissão do Real Valladolid. Não sei qual motivo, mas ele acabou pedindo demissão. E é também um treinador que é bem avaliado pelo Internacional. Qual é o ônus do Paulo Pesolano? Né, além de ser um cara que, por exemplo, não estava assistindo os jogos do Internacional, né, e ele de fato não estava assistindo, né, se tu pegar, por exemplo, o Roger foi um cara que estudou o Inter 2 vezes. Estudou o Inter no Campeonato Gaúcho e estudou o Inter agora na Copa do Brasil. Inclusive está estudando ainda o Internacional porque, né, tem um jogo no próximo sábado e o Inter agora não sabe como é que vai vir. Mas o nome do Paulo Pesolano também é um nome bem avaliado, tá bom? Óbvio, nem vou dizer pra vocês que o nome do Marcelo Gadiardo é bem avaliado, porque por óbvio mas é um nome muito utópico de pensar nesse momento, né? Porque é um cara que acabou de sair do Al Ittihad da Arábia Saudita com uma multa rescisória de 15 milhões de euros, então é muito impensável pensar nesse treinador nesse momento. Mas por óbvio, é um nome que agradaria a direção do Internacional, se ele tivesse vontade, poderia ser uma possibilidade, tá bom? Mas não tem absolutamente nada. O top 1 do Inter é, na ordem, tá? Roger Machado, André Jardine, esse praticamente descartado. Paulo Pesolano também é um nome muito bem avaliado nesse momento. Óbvio, vão surgir ainda nomes. O Inter tem uma reunião nessa tarde com o seu conselho de gestão. Inclusive, quando está assistindo esse vídeo, está acontecendo essa reunião. Também para debater outros nomes e outras possibilidades. E, obviamente, fazer outras sondagens, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Volto logo mais suas informações. Grande abraço, valeu, falou e foi!